O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Hoje, domingo, dia 10 de maio, nós nos aproximamos desta palavra com o coração mais silencioso, como quem entra em um lugar sagrado, onde não é preciso falar muito, apenas estar. E antes de qualquer explicação, eu quero te conduzir a um pequeno gesto interior, quase imperceptível, mas profundamente verdadeiro. Respira mais devagar agora, porque Deus já está aqui. Antes de continuarmos, eu quero te fazer um pedido simples, mas cheio de sentido. Se este momento já começou a tocar você de alguma forma, deixe o seu like neste vídeo. Esse gesto pequeno pode levar esta oração até alguém que hoje precisa exatamente disso, de um instante de paz, de uma palavra que acalma, de uma presença que acolhe. Talvez, através de você, Deus alcance um coração cansado. E isso já é graça acontecendo. E agora, com calma, eu preciso falar com você que chegou até aqui, talvez, sem nem saber direito o que estava buscando. Eu sei que existem dias em que a gente não procura respostas, a gente só procura silêncio, um lugar onde o coração possa descansar, sem precisar se explicar. Eu sei que existem momentos em que a alma se sente cheia demais, não de coisas boas, mas de pensamentos, de lembranças, de preocupações que não param. Talvez você tenha vindo até aqui carregando esse tipo de cansaço, um cansaço que não aparece no corpo, mas pesa por dentro. Um cansaço de quem tentou, de quem esperou, de quem acreditou e, mesmo assim, ainda se sente incompleto. E não tem problema nenhum em se sentir assim, porque o Evangelho de hoje não começa com exigências, ele começa com presença. O Evangelho nos leva até aquele momento em que Jesus se apresenta como o bom pastor, e essa imagem não é forte porque é bonita. É forte porque é verdadeira. Um pastor conhece suas ovelhas, chama pelo nome, caminha junto, protege, conduz com paciência. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso com profundidade, mas Deus não se relaciona com você como alguém distante. Ele se aproxima com intimidade, com cuidado, com atenção aos detalhes da sua vida. E existe algo muito profundo nessa relação. O bom pastor não conduz com pressa. Ele respeita o tempo do caminho. Ele não abandona quando a ovelha se perde. Ele vai atrás. Ele não exige perfeição. Ele oferece direção. E talvez isso seja exatamente o que você precisa hoje. Não de respostas imediatas, não de soluções rápidas, mas de alguém que caminhe com você no ritmo que você consegue dar. E quando Jesus diz que conhece suas ovelhas, isso significa que Ele conhece você de verdade, conhece aquilo que você mostra e aquilo que você esconde, conhece suas forças e também suas fragilidades, conhece seus medos mais silenciosos, aqueles que você nem sempre consegue colocar em palavras, e ainda assim, Ele permanece. E isso muda tudo, porque significa que você não precisa fingir diante de Deus. Você não precisa se apresentar de um jeito que não é. Você pode chegar exatamente como está, com o coração cansado,
com dúvidas, com uma fé que às vezes parece pequena, e mesmo assim, Ele te reconhece, Ele te chama, Ele te acolhe. Talvez você tenha passado muito tempo tentando se ajustar, tentando ser forte o suficiente, tentando dar conta de tudo sozinho, mas o Evangelho de hoje te convida a algo diferente. Te convida a descansar nessa presença, a permitir ser conduzido, a soltar um pouco o controle que você vem carregando. E isso não é fraqueza, isso é confiança, é reconhecer que existe um cuidado maior que não depende apenas de você, é permitir que Deus seja Deus na sua vida, não apenas em teoria, mas na prática, no cotidiano, nas pequenas decisões, nos momentos simples. E enquanto você escuta isso, talvez algo dentro de você comece a desacelerar, talvez a respiração fique mais leve, talvez o coração encontre um pequeno espaço de descanso. E esse espaço já é suficiente para Deus agir, porque Ele não precisa de muito, Ele precisa apenas de abertura. Permanece nesse lugar, sem pressa, porque essa palavra ainda está te envolvendo, ainda está alcançando partes de você, que nem sempre são acessadas no meio da correria. O que Deus quer fazer hoje não é barulhento, é profundo, e é nesse silêncio que começa a nascer uma percepção nova dentro de você, quase como uma luz suave que não ofusca, mas ilumina com delicadeza, porque quando Jesus se apresenta como o bom pastor, Ele não está apenas usando uma imagem bonita, Ele está revelando a forma como escolheu cuidar de você, dia após dia, mesmo quando você não percebe. O bom pastor não grita, Ele chama. E quem já experimentou esse chamado sabe que não é uma voz que impõe, é uma voz que atrai, que convida, que respeita. Talvez você já tenha sentido isso alguma vez, uma intuição silenciosa, uma vontade inesperada de recomeçar, um desejo de voltar para algo que você achava que tinha perdido. Isso também é Deus falando com você. E existe algo muito profundo nessa dinâmica, porque o Evangelho diz que as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Isso significa que existe dentro de você uma capacidade de reconhecer Deus, mesmo que você não tenha clareza total, mesmo que ainda existam dúvidas. O coração sabe, mesmo quando a mente se confunde. Talvez você tenha se afastado um pouco dessa escuta, talvez a rotina, as preocupações, os ruídos da vida tenham abafado essa voz. E sem perceber, você começou a caminhar mais pela pressão do que pela direção, mais pela necessidade do que pela confiança. E isso vai cansando, porque viver assim exige um esforço constante, mas o Evangelho de hoje não te convida a fazer mais, ele te convida a escutar melhor, e escutar não é algo que se faz correndo. Escutar pede pausa, pede atenção, pede um pouco de silêncio, e talvez seja exatamente isso que este momento está te oferecendo. Uma chance de voltar a ouvir. E quando você volta a ouvir, algo se reorganiza por dentro. Não porque todos os problemas desaparecem, mas porque você começa a perceber que não precisa resolver tudo de uma vez. O bom pastor conduz passo a passo. Ele não revela todo o caminho de uma vez.
Ele mostra o próximo passo, e isso já é suficiente. E talvez uma das maiores dificuldades que você enfrenta hoje seja exatamente essa: querer enxergar tudo, querer garantir tudo, querer controlar o que ainda não chegou. E isso gera ansiedade, gera medo, gera um peso que você não precisa carregar sozinho, porque Deus não te pede controle. Ele te oferece condução, e condução é diferente de controle. Condução implica confiança, implica caminhar mesmo sem ver tudo, implica acreditar que existe alguém que enxerga mais longe e que está guiando o seu caminho. E quando você começa a viver assim, mesmo que aos poucos, algo dentro de você encontra descanso. E tem mais um detalhe que o Evangelho revela, e que talvez seja uma das maiores promessas para o seu coração hoje. Jesus diz que ninguém pode arrancar suas ovelhas de sua mão. Isso é muito forte, porque significa que existe uma segurança que não depende das circunstâncias, não depende das suas oscilações, não depende dos seus acertos ou erros. Você está nas mãos de Deus. Mesmo quando você se sente perdido, mesmo quando você se sente fraco, mesmo quando você acha que não está conseguindo, existe uma fidelidade maior sustentando você. Existe um cuidado constante que não se interrompe. E talvez você precise ouvir isso hoje mais do que qualquer outra coisa. Você não está solto. Você não está à deriva. Você não está esquecido. Existe uma mão que te sustenta, uma presença que te acompanha, um amor que não desiste. E quando essa verdade começa a entrar mais fundo, o coração vai se acalmando, não de uma vez, mas aos poucos. É como se uma tensão antiga começasse a se desfazer, como se você finalmente pudesse descansar um pouco, mesmo no meio da caminhada. E isso não significa parar, significa caminhar de outro jeito. Um jeito mais leve, mais confiante, mais aberto, um jeito em que você não precisa provar nada o tempo todo, mas pode simplesmente seguir, sabendo que não está sozinho. Permanece mais um pouco nesse lugar, porque o que Deus ainda quer tocar dentro de você continua acontecendo de forma silenciosa, mas profundamente real. E à medida que você permanece nesse silêncio habitado por Deus, algo dentro de você começa a se reorganizar de forma quase imperceptível, como se o coração estivesse reaprendendo a confiar sem pressa, sem cobrança, apenas deixando-se conduzir, porque quando a voz do bom pastor encontra espaço dentro de nós, ela não vem para confundir, ela vem para alinhar, para colocar cada coisa no seu lugar, começando de dentro para fora. Talvez você ainda não consiga explicar exatamente o que está sentindo agora, mas existe uma diferença entre o peso que você carregava antes e esse momento presente, não porque tudo mudou ao seu redor, mas porque algo começou a mudar dentro de você, e isso é profundamente espiritual, porque Deus sempre começa por dentro, no invisível, no silencioso, onde ninguém mais vê, mas onde tudo realmente acontece. E é nesse lugar interior que o cuidado de Deus se torna mais real, não como uma ideia distante, mas como uma presença concreta
que sustenta, que orienta, que permanece. E talvez você esteja percebendo que não precisa mais lutar contra tudo o tempo inteiro. Existe uma nova forma de caminhar surgindo, uma forma mais leve, mais simples, mais verdadeira. Porque o bom pastor não exige que você corra, ele convida você a seguir, e seguir não significa ter pressa, significa permanecer atento, disponível, aberto. É um movimento contínuo de confiança, mesmo quando os passos são pequenos, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente claro. E talvez uma das coisas mais difíceis para você hoje seja aceitar esse ritmo, porque o mundo ensina a acelerar, a resolver rápido, a não parar. Mas Deus ensina diferente. Ele trabalha no tempo certo, no tempo que forma, no tempo que cura. E muitas vezes esse tempo é mais lento do que gostaríamos, mas é exatamente esse tempo que nos transforma de verdade. E se você olhar com mais atenção para a sua própria história, talvez perceba que os momentos mais profundos não foram os mais rápidos, foram aqueles em que algo foi sendo construído com paciência, com cuidado, com persistência. E Deus continua fazendo isso agora, mesmo que você não perceba todos os detalhes. E existe algo ainda mais consolador nessa caminhada. O bom pastor não apenas guia, ele permanece próximo, ele não aponta o caminho e se afasta, ele caminha junto. Isso significa que nos momentos em que você se sentir fraco, ele está perto. Nos momentos em que você não souber o que fazer, ele continua perto. Nos momentos em que a fé oscilar, ele não se afasta. Essa proximidade muda tudo, porque transforma a caminhada em companhia. Você não está mais tentando acertar sozinho, você está sendo acompanhado. E isso traz uma segurança que não vem das circunstâncias, mas da presença. E talvez agora, no fundo do seu coração, exista uma pequena gratidão nascendo, não uma gratidão barulhenta, mas uma gratidão silenciosa, daquelas que a gente quase não consegue explicar, uma gratidão por ainda estar aqui, por ainda conseguir respirar, por ainda ter forças, mesmo que pequenas, para continuar. Essa gratidão também é oração, não precisa de muitas palavras, não precisa de frases perfeitas. É apenas o reconhecimento de que, apesar de tudo, Deus esteve presente, esteve nas pequenas coisas, nos detalhes, nos momentos em que você achou que estava sozinho, mas não estava. E quando você começa a enxergar assim, a vida ganha um outro significado, não porque tudo ficou fácil, mas porque tudo passou a ter sentido, até as dificuldades começam a ser vistas de outro jeito. Não como abandono, mas como parte de um caminho onde Deus continua agindo, e esse olhar novo vai transformando a forma como você vive o dia, como você enfrenta os desafios, como você se relaciona com você mesmo. Você começa a se tratar com mais paciência, com mais misericórdia, porque percebe que Deus já está fazendo isso com você. Permanece mais um pouco nessa presença, porque o que Deus ainda quer selar dentro do seu coração, agora vai te acompanhar além deste momento, vai caminhar com você, vai sustentar você nos próximos passos. E talvez agora
Enquanto você escuta essas palavras, algo dentro de você esteja começando a se acalmar, não porque todos os problemas desapareceram, mas porque você já não se sente mais sozinho dentro deles. E isso muda tudo, porque quando a presença de Deus se torna real dentro do coração, até o peso continua existindo, mas já não te esmaga da mesma forma, já não te define, já não te prende. O Evangelho de hoje nos conduz a esse lugar de encontro silencioso, onde Jesus não chega fazendo barulho, não chega impondo respostas, mas chega com um gesto simples que transforma tudo. Ele se aproxima dos seus, não como alguém distante, mas como alguém que conhece a dor deles, que reconhece o cansaço deles, que entende o silêncio deles. E ali, naquele momento tão humano, tão comum, ele parte o pão, olha nos olhos e se faz presença viva. E talvez seja isso que Deus está fazendo com você agora, não algo grandioso aos olhos do mundo, mas algo profundamente real dentro de você. Um encontro, uma presença, um toque que não faz barulho, mas que alcança exatamente onde ninguém mais alcança. Quantas vezes você já tentou explicar o que sente e não encontrou palavras? Quantas vezes você quis apenas que alguém entendesse sem que você precisasse dizer nada? E é exatamente assim que Deus te encontra. Ele não precisa de explicações longas. Ele não precisa que você organize seus sentimentos antes de chegar até Ele. Ele te entende no silêncio. Ele te acolhe no que você nem consegue nomear. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É perceber que Deus não se cansa de permanecer, mesmo quando você se distrai, mesmo quando você volta aos mesmos pensamentos, aos mesmos medos. Ele continua ali, firme, presente, esperando com paciência, como quem sabe que o amor verdadeiro não desiste no primeiro sinal de fraqueza. Talvez hoje você não tenha forças para grandes decisões. Talvez você não consiga mudar tudo de uma vez e está tudo bem. O Evangelho de hoje não te pede grandes mudanças. Ele te convida a algo muito mais simples e muito mais profundo. Permanecer, deixar Deus permanecer com você, deixar que essa presença vá aos poucos reorganizando o que está confuso, acalmando o que está agitado, iluminando o que está escuro. E nesse instante, sem pressa, sem cobrança, eu quero te convidar a fazer algo muito simples. Se pula, feche os olhos por um momento, respire devagar e dentro do seu coração, diga com sinceridade, mesmo que seja baixinho, mesmo que seja só em pensamento: Senhor, fica comigo, fica no meu silêncio, fica no meu cansaço, fica no que eu não consigo resolver, fica no que eu ainda não entendo. Isso já é oração, isso já é fé viva. Não é sobre falar bonito, não é sobre sentir algo extraordinário, é sobre ser verdadeiro. E Deus responde à verdade do coração, não à perfeição das palavras. E se hoje você sente que precisa de mais apoio, de mais oração, de mais presença, eu quero te dizer que você não está caminhando sozinho. Existe uma comunidade inteira aqui. Pessoas que talvez você nunca viu, mas que estão unidas na mesma fé,
no mesmo desejo de encontrar paz, de encontrar sentido, de encontrar Deus no meio da vida? Se você sentir no coração, deixe nos comentários o seu nome ou o nome de alguém que você ama, junto com uma intenção, pode ser uma palavra simples, algo que represente o que você está vivendo, paz, cura, direção, recomeço, força. Cada palavra escrita ali se torna uma oração e muitas pessoas vão rezar com você e por você. E se essa mensagem tocou o seu coração de alguma forma, continue caminhando conosco. Permaneça nesse espaço onde a palavra de Deus é partilhada todos os dias com carinho, com verdade, com fé. A cada novo dia existe uma nova oportunidade de recomeçar, de escutar, de sentir que Deus continua próximo, que você leve consigo hoje essa certeza tranquila, profunda e verdadeira. Deus está com você, não apenas nos momentos bons, não apenas quando tudo faz sentido, mas especialmente agora, exatamente como você está. Que a paz do Senhor alcance o seu coração, que a presença dele acalme seus pensamentos, que a luz dele ilumine os seus próximos passos, mesmo que pequenos, mesmo que lentos, e que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre a sua casa, sobre todos aqueles que você ama e permaneça para sempre. Amém.